E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez estamos juntos com a graça de Deus. Bendito e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que mais uma vez nos dá a oportunidade de lermos as Santas Escrituras, a Sagrada Palavra de Deus. O próprio Jesus fala conosco, fala comigo e com você nesse dia de hoje. No Evangelho de São Lucas, capítulo 2, de 22 a 40. E lá fala assim nessa belíssima palavra de hoje. Concluindo os dias da sua purificação segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentação ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer no sacrifício, prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou em seus braços e louvou a Deus nestes termos: Agora, Senhor, deixar o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparaste diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações, e para a glória do vosso povo de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele diziam. Simeão abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que o menino está destinado a ser causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade avançada. Depois de ter vivido 7 anos com seu marido desde a sua virgindade, ficara viúva agora, com 84 anos, não se apartava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Chegando ela, à mesma hora, louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles em quem Jerusalém esperavam a libertação. Após terem observado tudo segundo a lei do Senhor, voltavam para Galiléia, a sua cidade de Nazaré. O menino ia crescendo e se fortificando, estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Palavra da salvação, glórias a vós, Senhor. Meus irmãos, que belíssima palavra de hoje o Senhor tem para mim e para você. Como que José e Maria, eles andavam de acordo com uma lei. Olha que interessante que quando chegou a época de Jesus, eles foram e cumpriram a lei conforme estava escrito na lei. Pegaram o menino e levaram ele para ser apresentado, ser consagrado ao Senhor, conforme o que pedia a lei. Se a gente trazer isso para nós, meus irmãos, Jesus foi apresentado ao templo, levado ao templo para ser consagrado. E hoje, as crianças de hoje, meus irmãos, elas precisam ser batizadas quando crianças, pela lei da sua fé, o que pede a sua fé da criança ser batizada. Ou seja, nós católicos que praticamos, que vivemos, que honramos o nosso catolicismo, vamos dizer assim, nós precisamos batizar as nossas crianças conforme pede a nossa religião católica. Nós temos que seguir a lei, batizar as nossas crianças, ser consagrada a Deus com a marca indelével quando criança. Olha que interessante que José e Maria fez isso quando foi os primeiros dias, quando chegou que todo primogênito deveria ser consagrado ao Senhor.
Ali havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. O Espírito Santo estava nele, a palavra fala que o Espírito Santo estava nele. Ele foi impelido, o Espírito Santo falou nele que ele não morreria sem antes ver o Cristo, a própria salvação. Aqui no capítulo 26 fala, foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor. E ele foi impelido e foi até o templo. E quando ele chegou, ele reconheceu. O Espírito Santo mostrou para ele, está aí o menino. Está aí o Messias, está aí aquele que vai ser o motivo de queda. Vai ser aquele que vai ser o motivo de surgimento para muitos, de contradição de vários corações. Mas uma espada vai transpassar a sua alma. Mas ele chega e começa a falar essas palavras para Maria. E José estava do lado ali. Eles ficaram abismados das palavras que estavam sendo faladas para eles. Porque até então, eles não sabiam o que iria acontecer. Mas já de primeira, aquele homem, aquele profeta de Deus começou a profetizar e falar o que iria acontecer. E eu e você, com certeza, nós sabemos que Jesus foi transpassado. E quantos corações foram revelados, muitas coisas em seus corações. Quantos grandes que foram derrubados e quantos pequenos que foram erguidos através de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Ei, irmão, que interessante que as duas palavras, os dois profetas, tanto Simeão quanto Ana, eles louvavam e agradeciam a Deus. E eu falo para você nesse dia de hoje, não desanima da sua caminhada, não desanima da sua missão. Se você sentiu no seu coração que Jesus, que o nosso Pai vai revelar algo, que Ele já revelou algo no seu coração, Ele vai cumprir. Então desde já vai louvando, agradecendo e bendizendo a Deus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Nosso Senhor Jesus, o Messias, aquele que há de vir mais uma vez, Ele já veio e levou todo o nosso peso, todo o nosso pecado à cruz, e Ele já foi transpassado por mim e por você. Então esse é um dia de nós louvarmos, agradecermos, bendizer a Deus no mais profundo da nossa alma. Bendito seja, Senhor, por mais um dia, por mais uma hora estarmos aqui passando, Senhor, por alguns minutos, louvando, bendizendo e ouvindo a Tua palavra. Graças te dou por cada um, Senhor, que vai ouvir essa palavra nesse dia de hoje, porque é a Sua palavra, é a Sua boca falando nos nossos corações. Bendito, louvado e adorado seja meu irmão e minha irmã, o nosso Senhor Jesus Cristo eternamente. Deixa essa mensagem aí, deixa um like nessa mensagem, envie essa mensagem para vários contatos dos seus contatos de WhatsApp. Tenhamos um santo e abençoado dia, uma abençoada tarde, uma abençoada noite. A hora que você ouvir esta mensagem, que Deus te abençoe. Fique em paz e até a próxima.